Mahatma Gandhi foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, então colônia britânica. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência. Além de sua luta pela independência da Índia, também ficou conhecido por seus pensamentos e filosofia. Recorria a jejuns, marchas e a desobediência civil, ou seja, estimulava o não pagamento dos impostos e o boicote aos produtos ingleses. As rivalidades entre hindus e muçulmanos retardaram o processo da independência. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou a lutar pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Só em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi, nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869. Sua família pertencia à casta dos comerciantes, conhecida por Banya. Foi criado sob a crença no deus hindu Vishnu, que tem como preceito a não violência. Como era costume, Gandhi teve um casamento arranjado aos 13 anos de idade. Nessa época, a Índia estava sob o domínio britânico. Foi para Londres estudar direito e em 1891 voltou ao seu país para exercer a profissão. Em 1893, Mahatma Gandhi foi morar na África do Sul, à época também colônia britânica, onde sentiu pessoalmente os efeitos da discriminação contra os hindus. Em 1893, iniciou a política de resistência passiva em protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Em 1894, fundou uma seção do Partido do Congresso Indiano, destinada a lutar pelos direitos do seu povo. Em 1904, Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Nessa época, além dos textos religiosos hindus, Gandhi leu os Evangelhos, o Corão e as obras de Ruskin, Tolstói e Henry David, quando descobriu as bases da desobediência civil. Em 1908, escreveu Autonomia Indiana, em que ele coloca em discussão os valores da civilização ocidental. Em 1914, retornou ao seu país e começou a difundir suas ideias. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a burguesia na Índia desenvolveu forte movimento nacionalista, formando o Partido do Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. O programa pregava a independência total da Índia, uma confederação democrática, a igualdade política para todas as raças, religiões e classes, as reformas socioeconômicas e administrativas e a modernização do Estado. Mahatma Gandhi destacou-se como principal personagem da luta pela independência indiana. Recorria a marchas e a desobediência civil, incentivando o não pagamento de impostos e boicote aos produtos ingleses. Embora usassem a violência na repressão ao movimento nacionalista da Índia, os ingleses evitavam um confronto aberto. Em 1922, uma greve contra o aumento de impostos reúne uma multidão que queima um posto policial e Gandhi é detido, julgado e condenado a 6 anos de prisão. Libertado em 1924, Gandhi abandonou por alguns anos a atividade política ostensiva. Em 1930, organizou e liderou a célebre Marcha para o Mar, quando milhares de pessoas andaram mais de 320 quilômetros de Ahmedabad a Dandi para protestar contra os impostos sobre o sal. As rivalidades que existiam entre hindus e muçulmanos, que tinham como representante Muhammad Ali Jinnah e que defendia a criação de um Estado muçulmano, retardaram o processo da independência. Em 1932, sua greve de fome chama a atenção do mundo inteiro. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi volta à luta pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Em 1942, foi preso novamente. Por fim, em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia, contudo mantendo seus interesses econômicos. Logo após a independência, Gandhi procurou evitar a luta entre hindus e muçulmanos, mas seus esforços de nada adiantaram. Em Calcutá, as lutas deixaram um saldo de 6 mil mortos. Por fim, o governo decidiu aprovar a divisão da Índia por critérios religiosos, em 2 nações independentes. A Índia de maioria hindu, governada pelo primeiro-ministro Nehru, e o Paquistão, com maioria muçulmana. Essa divisão gerou violenta migração de hindus e muçulmanos em direção opostas da fronteira, que resultou em sérios conflitos. Gandhi foi obrigado a aceitar a divisão no país, o que atraiu o ódio dos nacionalistas. A atividade política de Mahatma esteve sempre ligada ao seu pensamento filosófico da não violência, o único caminho para a conquista da igualdade. Opor violência à violência só aumenta o mal. Para ele, a libertação da alma humana em relação à servidão terrestre só pode ser alcançada através de uma disciplina diária, uma rigorosa meditação, jejuns e orações que conduz a um completo domínio dos sentidos. Gandhi é considerado uma importante referência histórica para os movimentos pacifistas ocorridos no mundo. Um ano após conquistar a independência, Gandhi foi assassinado a tiros por um hindu, quando se encontrava em Nova Delhi, capital indiana. Segundo a tradição, seu corpo foi incinerado e suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, local sagrado para os hindus. Mahatma Gandhi morreu em Nova Delhi, Índia, no dia 30 de janeiro de 1948.